ele é o Filho de Deus. Irmãos, que ele é o Filho de Deus. João capítulo 1. Aí ele começa a dizer que veio o Espírito Santo e desceu em forma corpórea de pomba. Então quando João disse assim, eu testifiquei que ele é o Filho de Deus. Aí sabe o que foi que aconteceu com os demônios? Pastor, o que aconteceu com os demônios? Ficaram loucos. Os demônios, Satanás começa a correr louco, mano. Os principados e as potestades se atribulam. Por quê? Porque eles nunca tinham ouvido falar no céu do tal Filho de Deus. Nunca tinha ouvido falar do tal Filho de Deus. Quando João Batista começou a pregar, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando Jesus pregou, arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus, então os demônios ficaram atribulados, batendo a cabeça um no outro. Oxe, o reino dos céus? Como é que o reino dos céus é chegado aqui na terra? Se o reino dos céus só pode ser trazido pelo Deus dos céus. E aí? Aí os demônios ficaram atribulados. Os demônios se atribularam nesse momento, quando João Batista falou isso. Irmãos, quando o João Batista falou, houve uma revolução tão tremenda que foi todo mundo atrás de João Batista. Quando Jesus falou, arrependei-vos, foi todo mundo atrás de Jesus. Quando ele disse que o reino do céu estava chegado. Então Satanás ficou lutando e querendo saber quem era esse tal Filho de Deus. Porque João Batista disse que era Filho de Deus, e a tridimensionalidade de Deus está no texto de João, capítulo número 1, versículo 32 em diante, no Evangelho de Marcos, de Mateus, capítulo número 4. Na D está escrito, como se divide-se os mundos. Como se divide-se os mundos? Quem sabe me responder essa daí? Ou como se dividiram-se os mundos, verdade, melhor. Como se dividiram-se os mundos, irmãos? Essa daí é fenomenal. A Terra. A Terra, ela é... Quem acredita que a Terra é redonda, a Terra é totalmente um círculo. A Terra, ela é elíptica. A Terra, irmãos, ela é elíptica. Ele chama elíptica, é uma palavrazinha que ele chama. Ela não é totalmente redonda. Ela é assim, tipo um oval. Não muito. Tanto que a elipsidade da Terra chega de 0,02. É o tanto que a Terra ela é quase um círculo, mas não é um círculo perfeito. Ela tem uma certa ovalidade na Terra, assim, ela é quase que um pouquinho. Agora, o pouquinho só é esse daqui mesmo. Vou colocar bem direitinho para você ver. A elipsidade da Terra, a elipsidade dela é de 0,2 de elipsidade da Terra que ela tem de oval. Agora, por que Deus fez isso? Olha o que Deus fez, irmão. Porque se a Terra, olha na criação do Gênesis, se a Terra ela fosse um círculo perfeito, sabe o que acontecia? O Sol fazia ferver os oceanos, o Sol fazia queimar tudo que havia na Terra, o Sol acabava com tudo que era na Terra. E aquilo que fica nessa parte que ficava longe, congelava total. Se ela fosse um círculo perfeito, não existia vida na Terra. Se ela fosse um círculo perfeito. Então Deus fez ela tipo oval, um pouquinho, para o Sol bater e não causar danos à Terra. Só para aquecer. Você vê como Deus é inteligente. Isso aí é que é ciência. A biologia, vai lá na biologia que você vai ver isso aí, que a Terra, a elipsidade da Terra é de 0,2%, 0,2% porque por causa do Sol. Porque se ela fosse, isso é tão fenomenal, se a Terra fosse totalmente redonda, então o Sol queimaria, torraria a Terra e os oceanos ficavam fervendo de tanta quentura.
Para você ver como se Deus é inteligente. Agora, como se formaram-se os mundos? Os mundos, como se formaram? Ó, a terra era assim. Gênesis capítulo 6, a terra era assim, ó. Um lado era água, um lado era terra. Pastor, a terra sempre teve 5 continentes? Não. A terra havia apenas um lado água e um lado terra. O dilúvio não foi só de um lado, não foi dos dois lados da terra. O dilúvio foi só de um lado da terra. Porque só um lado da terra era terra e outro lado da terra era água. Então o que foi que Deus fez? Quando eles começam a pecar, e fazer tudo aquilo que é a vontade, depois que Noé sai da arca, Deus mandou um terremoto. Olha para cá para vocês entenderem. Depois que Noé saiu da arca, que vem passando a geração dos filhos de Noé, Deus mandou um terremoto na terra. Aí o que foi que Deus fez depois que ele manda esse terremoto? Ele pega essa terra aqui, ele pega essa banda que é terra, e espalha essa banda dentro dessa água. Aí a terra ficou como nós conhecemos. E aqui só água. Água, 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 água. Deus manda um terremoto que ele espalha a terra dentro da água. Pastor, isso aí está na Bíblia? E você está falando aí está na Bíblia? Se não tiver na Bíblia, é heresia. Tá. Abra sua Bíblia, Gênesis. Para você ver. Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo número 10. Gênesis capítulo número 10. Quem achou? Vamos ler o versículo 25 para você tomar gosto aí. Está escrito assim. A Ebé nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias aconteceu o que, irmão? E o nome de seu irmão era Jocatá. Vocês viram? Gênesis 10 e 25 diz: porque em seus dias se partiu a terra. Ó, nos seus dias, o nome desse menino quer dizer partir, porque nos seus dias a terra era assim. Olhe para cá para vocês entenderem melhor. Ó, a terra era assim. Ó, aqui vou botar 2 terras aqui. A terra era assim. O azul. Água e terra. Ela era assim. Quando chegamos no Gênesis 10 e 25, Deus divide a terra, ó, no meio das águas. Aí a terra que era assim, ficou assim. Para você ver como Deus é inteligente. Aí depois de Gênesis capítulo 10 e 25, ela cria 5. Depois de Gênesis 10 e 25, a terra cria 5 continentes. Aí o filho pródigo diz assim: manda avisar 5 irmãos que eu tenho lá. Os 5 continentes. Manda pregar. Lá tem a palavra, tem Moisés e os profetas. Se eles quiserem. O rico quando está lá no inferno. O rico, quando está lá no inferno, ele diz assim: manda avisar os 5 irmãos que eu tenho lá. Aí ele diz: lá tem Moisés e os profetas. Se quiser ouvir, que ouça. Você está entendendo, irmãos? Ó, porque quantas pessoas
E quantos crentes acreditam que a terra toda a vida foi assim? Você não pensava que a terra toda a vida foi assim? Você acreditava que a terra toda a vida foi assim? Não. A terra só torna 5 continentes em Gênesis capítulo 10, versos 25. Que a terra se partiu, ela vira 5 continentes. Você vê como é tremendo a palavra de Deus. Aí Deus, foi nesse inteirinho que Deus, aqui no Gênesis capítulo 10, foi onde nasceu a maior idolatria. Aí está explicada a resposta aí, não é? Como se dividiram os mundos. Está explicado, você desenha na sua apostilazinha aí, esse mundozinho, um assim, outro assim, Gênesis 25, tarará, você desenha na sua apostila para você entender. Gênesis 10 e 25 foi como se dividiram-se os mundos. Pronto, está dividido os mundos. E as línguas, só mais um capítulo na frente e você encontra como as línguas apareceu. Agora, toda a doutrina da palavra de Deus são... Vocês ainda estão? A palavra de Deus ela é poderosa. Nessa teologia própria, nós vamos entrar na divindade profunda, irmão, já já. O pai da divindade. Vamos entrar profundo no pai da divindade. Você vai dar glória a Deus daqui a pouco. Já, pronto? Desenhou na sua apostila? Escreve na apostila mesmo. A minha é desenhada na Bíblia. Ó. Eu desenho na Bíblia mesmo. Boto logo na Bíblia, que no dia que eu vou pregar, que eu abri no texto, eu olho, me lembro tudo na hora. Agora, vamos ler toda doutrina, todas as doutrinas da palavra de Deus são o quê? Tridimensional. Todas as doutrinas da palavra de Deus é tridimensional. Por quê? Porque Deus sempre trabalha dentro da tridimensionalidade. Tridimensional. Toda a doutrina da palavra de Deus. O que procura a doutrina de Deus? O que procura toda a doutrina de Deus? Tudo sobre a divindade. A doutrina de Deus é aquilo que fala buscando tudo sobre a divindade do Pai, do Filho e do Espírito. E aí tem um restante de umas frases para você concluir, que é ainda tudo sobre a divindade. A continuação dos assuntos da doutrina sistemática. Os assuntos da doutrina sistemática. Assuntos da doutrina sistemática. A doutrina dos anjos é o quê? Quem sabe o que é a doutrina dos anjos? Angeologia. Você coloca só ogia. Angeologia. A doutrina do homem é o quê? Antropologia. A doutrina do pecado é o quê? A martiologia. Agora, a doutrina da salvação é o quê? A doutrina do homem é a antropologia. A doutrina do homem é a antropologia. Doutrina do pecado, a martiologia. A doutrina da salvação. O que quer dizer doutrina da salvação? Ó, irmão, deixa eu explicar para você. O que quer dizer angeologia? Logia. Ó, olhe para cá. Porque vocês estão fazendo angeologia, antropologia, mas você não sabe nem o que significa essa palavra. Angeologia. Ó, angeologia. Angeologia. Ó, a palavra logia significa estudo. Logia significa estudo. Então, angeologia, estudo dos anjos. Antropologia, estudo do homem.
Amatiologia, estudo sobre o pecado. Agora, doutrina da salvação é o quê? Solteriologia. Soteriologia. Soteriologia. Soteriologia é o estudo da salvação. Quando você estiver estudando, fazendo um estudo sobre salvação, você está estudando soteriologia. Soteriologia, que é estudo da salvação. A doutrina do Espírito Santo é o quê? Aí está escrito aí, irmãos. Ó, doutrina do Espírito Santo. Peunomatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Doutrina da igreja. Não, doutrina da igreja. O Espírito Santo está aí, já está escrito na sua, a resposta já está nele, não precisa responder não. Agora, doutrina da igreja é eclesiologia. Doutrina da igreja é eclesiologia. A palavra eclésio é, deixa eu botar aqui, eclesiologia. A palavra eclésio, em grego, quer dizer tirar do. Ou seja, tirar da onde? A palavra eclesiologia, eclésio quer dizer tirado. Ou seja, que a igreja Deus tirou do mundo. Mas por isso nós não fazemos mais parte do mundo, porque nós fomos tirados. Então a doutrina... Vai, diga aí, o que é bibliologia? O estudo da palavra. É a mesma coisa, acertou. Essa daí é muito fácil. Todo mundo respondeu? Todo mundo respondeu? Angiologia, antropologia, amatiologia, soteriologia, eclesiologia, estudo da palavra que é bibliologia. Agora, o Pai na divindade. Agora isso aqui vamos entrar profundo. Agora segura aí que nós vamos entrar profundo, irmão. Você já aprendeu muito hoje. Pneumatologia é estudo do Espírito Santo. É estudo do Espírito Santo. Pneumatologia é estudo do Espírito Santo. O homem foi criado em qual dia? Depois do sétimo. Pronto. Não se sabe qual o dia correto, mas na verdade ele foi criado no sexto. Mas ele foi formado. Aí se alguém perguntar, mas me prova, aí você lê Gênesis capítulo 2, verso 5. Pois não havia homem para regar, para cultivar a terra. E aí vai. Vamos lá. Vamos entrar agora sobre o Pai na divindade. O Pai, tem um texto aí muito lindo, esse texto é lindo, ó. E continuei olhando, até que foram postos uns tronos, preste atenção, no plural, está no plural. Até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chama de fogo, e as rodas dele era fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares serviam, e miríades assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo, e os livros foram abertos, e eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com a nuvem do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele. Daniel capítulo número 7, verso número 9, verso número 10 até o verso número 13. Agora, irmãos, para você estudar sobre as outras doutrinas, você tem que aprender sobre a divindade do Pai. Aqui está a divindade do Pai. Vamos ler na sua apostila essa continuação aí, ó.
Os tempos da unidade absoluta. Os tempos da unidade absoluta. Quando eles viviam unidos absolutamente, da unidade absoluta. Nessa época, que era o texto que Daniel falou, que era o tempo da unidade absoluta. Na lição 1 aí, ó. Disse o Senhor a meu Senhor, assenta à minha direita. Ó, esse texto aqui, de Daniel, esse texto de Daniel, ele é profetizado, ele é cumprido. O texto de Daniel, capítulo número 7, ele é cumprido. Ele é cumprido no Salmo 110. Esse texto de Daniel, esse Daniel que nós lemos, capítulo número 7, ele se cumpre no Salmo 110, versículo 1 e 2, que é o texto que está abaixo da sua apostila aí, é o texto que está abaixo, ó. E disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E o Senhor enviará de Sião o cetro do teu poder. Domina no meio dos teus inimigos. Aqui está, irmãos, no tempo da unidade absoluta, que é o Salmo 110. Esse texto de Daniel se cumpre no Salmo 110, versículo 1 e 2, que é onde vai se unir a unidade absoluta. O que é a unidade absoluta? Por quê, pastor? A unidade absoluta. Irmãos, vocês têm que pelo menos que ser curiosos, perguntar por que essa unidade absoluta, que eu não estou entendendo. Você tem que perguntar. Se você não perguntar, você não aprende nada. Ó, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Filho, o Pai, eles estão unidos absolutamente? Não. O Espírito Santo está onde? Igreja. O Filho está onde? E o Pai está aqui. Ó, o Espírito de Deus, ele não está no céu, ele não tá unido, eles não estão unidos absolutamente. Eles trabalham o Espírito de Deus, porque Deus tem o Espírito Santo, o Filho, o Pai, eles trabalham na mesma concordância, mas porém não estão unidos absolutamente. O tempo da unidade absoluta, vai ser quando a igreja for arrebatada, que cumpre Daniel capítulo 7 que nós lemos. Quando a igreja for para o céu, que acabar toda a tribulação, que todo mundo estiver lá, aí lá no céu vai se unir. Pai, Filho, Espírito Santo, e ele diz, senta-te à minha direita até que ponha os meus inimigos por escabelo dos meus pés. Ou seja, quem é esses inimigos? A Bíblia diz no capítulo 7 de Daniel, que ele vai ali, ele está sentado no juízo e vai se abrir-se os livros. Está unido agora o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vai se abrir os livros diante dele. Ele vai julgar. Agora Satanás, os demônios, Satanás, os demônios, e aqueles que blasfemavam de Jesus, vai se cumprir Filipenses. Pois todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, até que ponha os meus inimigos por escábulos de meus pés. Foi o que Davi dizia. Davi falava, irmãos, ele falava de uma coisa, irmãos, é tão profunda a revelação que Davi tem,
que ele está falando de um acontecimento escatológico que vai acontecer lá no céu ainda. Isso vai ser depois da grande tribulação, na consumação de tudo. Davi já via lá na frente. Diz: senta-te à minha direita, que até que ponha meus inimigos por escábulo de meus pés. É tanto que Daniel olha, no texto que nós lemos, ele diz: e foi posto uns tronos, no plural. Não era um trono só, era uns tronos. Aí aqui é o salmo. Vamos ler depois desse triângulozinho que tem um salmo. Ó. Antes de conhecer o Pai, conheça a divindade. Antes da criação do mundo, o verbo era Deus e estava com Deus. João 1:1. O princípio, o verbo estava com Deus. João 1:2. Aqui existe dois princípios. O princípio do universo e o princípio absoluto antes da criação do homem, que quer dizer o princípio anterior ao universo e o princípio do universo. Entendeu alguma coisa? Que é isso? Irmãos, ó. Deixa eu explicar para vocês. João 1. João 1 é antes de Gênesis 1 e 2. João 1 ele está falando do princípio antes de Deus criar a terra. Quando ele diz assim, ó. Quando ele disse: no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E no princípio o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ou seja, no princípio, antes da criação, João ele não está falando, porque muitas pessoas pensam que o evangelista João está falando de Gênesis 1 e 2. Está falando de Gênesis 1 e 1 e 1 e 2, não. Ele está falando de Gênesis, antes de Gênesis 1 e 1. João 1 e 1 é muito antes de Gênesis 1 e 1. É antes demais, é lá atrás. Quando Jesus, quando o Pai, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, Jesus era Deus. Ele está falando muito antes. Então o evangelho de João ele é tão profundo por causa disso, porque João vai mexer lá dentro da eternidade, ainda antes que o tempo existisse, ainda antes que a terra existisse. João vai lá dentro e pega e escreve: no princípio era Deus, o verbo estava com Deus. Aí Provérbios capítulo 8, ele diz sobre a sabedoria: pois antes da sabedoria, a sabedoria estava com Deus, e a sabedoria era ele, no princípio da criação. Irmãos, interessante é que o livro de João, ele começa falando sobre o verbo. Diga verbo. O que é verbo? Verbo são muitas coisas. Verbo é ação, verbo é fenômeno natural, verbo é várias coisas. No livro do Gênesis, tem quantos verbos lá no livro do Gênesis? Quando Deus está criando: haja luz, é verbo. Houve luz, verbo. Tarará, verbo. Tem quantos Gênesis? Gênesis 1 e 1 tem quantos verbos? Eu já ensinei isso uma vez. Gênesis 1, capítulo 1. Na criação inteira, Deus usa 37 verbos. Gênesis capítulo 1, Deus usa 37 verbos. João capítulo de número 1, ele começa a dizer: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, mas só que João ele vai falar dos dois princípios. Ele fala do princípio antes da criação da terra, e ele vai falar do princípio quando ele está criando a terra. Aí Ezequiel capítulo 37 precisamente. O que é que Deus disse para o profeta Ezequiel? Ezequiel: sim, Jeová, poderão reviver esses ossos?
Eu lá sei, tu sabes. Ah, é? Então, abre a tua boca e profetiza a esses ossos. E dizes, lá vai usando o verbo de novo, ossos secos. Ouve, ação, ou seja, é verbo. A palavra do Senhor. Ele diz, então veio a palavra do Senhor. E eu ouvi um reboliço, ação, verbo. E cada osso juntava no seu osso, verbo. Juntar o seu osso é verbo. E cada osso juntava o seu osso. E foi pele, e foi nervo, tarará. Ezequiel 37, se levanta um exército por causa do verbo da profecia. Quantos acreditam, se você usar o poder do verbo, vai se levantar um exército a seu favor? Se você usar o poder desse verbo, quem é o verbo, pastor? É Cristo Jesus que é o poder da palavra. Ele é o verbo, ele estava no princípio, antes do princípio. E observe, irmãos, que Gênesis capítulo 1, Deus usa 37 verbos. Parece uma coincidência, mas não é. E no capítulo 37 de Ezequiel, um exército se levanta através do poder do verbo. Você está entendendo como é uma ligação, como é forte? Use o poder do verbo e você vai ver como Deus vai começar a restaurar a sua vida. Isso é a explicação desse texto, do princípio universal. Havia dois princípios, um princípio absoluto, anterior do universo, e outro princípio. Mas embaixo tem mais uma explicação ainda para você. Ó. Tem dois riscozinhos e tem João 1:1. João 1:1 está falando do Antigo Testamento antes do princípio. E João 1:2 e João 1:3, melhor, no seu princípio. Agora nós vamos aprender uma coisa profunda aí. Vamos lá. Antes da criação, leia na sua postilha. Antes da criação dos céus e da terra, não havia um princípio cósmico físico, mas um princípio cósmico espiritual. Antes da criação da terra havia um princípio espiritual, não um princípio físico. Havia um princípio absoluto. Neste princípio, o Filho unigênito, diga Filho unigênito. Ó, havia o filho era unigênito. A palavra unigênito significa um. A palavra unigênito, unigênito. Ou seja, o filho unigênito, presta atenção, filho unigênito, diga filho unigênito de novo. João capítulo 3, verso 16. Eu já vi muita gente ler esse texto de João capítulo 3, verso 16. Mas ele não percebe o que aqui João está dizendo no capítulo 3, verso 16. Porque ele disse, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu um filho o quê? Qual era o filho? Era o quê? Era unigênito. A palavra unigênito. Cabe mais alguém? Hã? A palavra unigênito é uma palavra única, só para um. Então a palavra unigênito, você não entra. Se Jesus ainda fosse unigênito, você ainda estava no inferno, você iria em pouquinho. Se Jesus ainda fosse o Filho unigênito, nós não herdaríamos a salvação. Porque o Filho unigênito só cabe um. Aí Deus, pela sua misericórdia, Ele olha para um Filho unigênito e diz: eu vou transformar esse Filho unigênito em outro filho. Qual filho? Eu vou fazer ele um primogênito. Deus pega o filho unigênito e faz, ó,
qual é a diferença de unigênito para primogênito? Unigênito é único. E primogênito quer dizer. Então, primeiro quer dizer que vai aparecer o segundo, o terceiro, o quarto. Aí Paulo, ele era extremamente usado pelo Espírito Santo e na revelação do Espírito, ele nunca usa o filho unigênito. Paulo só gosta de usar o primogênito. Por que o primogênito? Porque Paulo sabe que se Jesus fosse unigênito, ele não entrava. Mas como Jesus se tornou primogênito, aí ele entra. Vamos ler Romanos. Romanos capítulo 8. Vamos ver o que Paulo escreveu. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Olha o que Paulo escreveu, irmão. Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos 8 e 29. No texto de Romanos 8 e 29, está escrito o quê? Portanto, aos que de antemão conheceu também, os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, aleluia, a fim de que seja entre irmãos. Ai, Paulo era terrível, irmão. Olha como Paulo era terrível nas revelações que ele tinha de Deus. Porque João está falando do unigênito. Então João está dizendo que no unigênito não entra ninguém. Quem é único é único. Não, é a mesma coisa que uma mulher tem um filho e ela faz ligação. Depois que ela faz ligação, aquele filho que ela tem é unigênito. Por que unigênito? Porque ela nunca mais vai ter outro filho. Porque ele é unigênito. Oi? Ela é unigênito. Agora depois, aí a Bíblia diz, irmãos, que João ele sempre usa o unigênito e Paulo usa o primogênito. Porque quando ele fala primogênito, aí você entra, eu entro, o primogênito, nós somos irmão daquele que é primogênito, porque Deus. Agora, irmãos, não existe ninguém que sabe ofertar mais do que Deus. Quando não tem ninguém que saiba ofertar, dar oferta mais do que Deus. Deus, ele é especialista em dar oferta. Ele oferta, as ofertas de Deus é fenomenal. Vocês veem, tem pena de dar uma oferta para cá de Deus, acha que a obra de Deus não precisa e que não precisa dar. Mas vou explicar para você uma coisa. Deus é especialista em dar oferta. Porque Deus sabe o poder do dar. A palavra dar, ela tem tanto um poder tão fenomenal. Eu estou falando dar não no sentido pejorativo, eu estou falando a palavra entregar no reino de Deus. Tudo que você dá dentro do reino de Deus, irmãos, isso produz demais. Por quê? Porque Deus tinha ele só tinha um unigênito. Ele pegou o único que tinha, deu. Ele deu esse filho aqui. Porque João faz questão de dizer, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí Paulo, Romanos 8, verso 29, diz, pois ele é primogênito entre muitos, diga muitos, irmãos. Então Deus dá para colher a multidão. Irmãos, Deus, irmãos, se você tiver coragem de entregar no reino de Deus, Deus vai te multiplicar na sua vida. Lucas capítulo 6, versículo 38 aí para você ver. Para você ver como é poderoso, irmãos, o poder de a gente entregar o que a gente tem na nossa mão. Lucas capítulo 6, versículo 38. Preste atenção nisso aí.
Quantas pessoas não conhecem o poder de entregar para Deus aquilo que... nós vamos, preste atenção nesse versículo. Lucas 6:38. Olha o que o texto diz, ó. Nós vamos contar aqui. Esse texto só se entende assim. Vamos ler o texto. 38. Dai. Aí a palavra, tem uma palavra aqui, ó. Essa rodinha, só uma sozinha, ela tem 3 letras. Sozinha, ela fica sozinha. Olha o que acontece. Ele diz assim, ó. Dai. O texto começa dizendo, dai. Preste atenção, dai. Ele pede para você dar essas 3 letras, ela é tão poderosa no reino de Deus. Dai Dá o seu para quê? Vamos lá. Dai-vos, e vos será dado. 2, esse aqui já é seu. Vos será dado. Boa. Que boa. Essas 3 letras vão formar para você várias palavras que beneficiam a sua vida. Boa, dado, que é para você, dado. Boa, dado, medida. Olha, medida, recalcada, sacudida. E está prestando atenção? Dai, e vos será dado. Olha o texto. Dai, e vos será dado. Boa, medida, recalcada, sacudida e transbordante. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Continua o versículo. Vos darão. Porque com a medida com que estiveres medido, vos medirão também. Nos medirão também a vós. Agora preste atenção. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está falando que você dá um para receber 6. Você recebe uma boa, será dado para você boa, medida, recalcada, sacudida e transbordante. E tem crentes, e tem pessoas na igreja, cristãos na igreja, que eles querem receber a boa, a recalcada, a sacudida, a transbordante, mas só que eles não querem dar nada. Jesus, que é Jesus, ele deu um filho para receber muitos. Se você quer muito, dê o filho que você tem. Se você quer uma nação, mate o seu Isaac. Você não quer uma nação? Você quer uma nação? Você quer um Israel? Você quer 12 tribos? Mate o seu Isaac, entregue o seu Isaac. Porque se você não aprender da único que você tem, você nunca vai tomar posse das 12 tribos. Você nunca vai tomar posse de Israel. Você nunca. Agora, quando você aprender o que Deus sabe, entregar o que você tem. Quando Abraão entrega Isaac, ele está se comparando a Deus, que deu o seu único filho para se tornar uma grande nação. Aprenda a dar e você vai receber boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E você será abençoado. E tem pessoas, irmãos, que é que nem um mar vermelho. Mar vermelho. Mar vermelho aqui. Ele corta
aqui do Mar Vermelho, o Mar Morto, melhor, perdão. O Mar Morto aqui, que é o Mar Morto, aqui é o Mar da Galileia, aqui é o Lago de Tiberíades, o Mar da Galileia, e aqui é o Mar Morto. E aqui é as montanhas, os Monte Hermon, aqui é os Monte Hermon, Salmo 133. Então o Rio Jordão nasce nos Monte Hermon, aí o Rio Jordão, olha para cá, desce para o Lago de Merom, aí do lado de Merom as águas caem dentro do Mar da Galileia, e do Mar da Galileia as águas caem no Mar Morto. E o Mar Morto, toda a água que sai daqui do Monte Hermon, o lugar de vida, Lago de Merom, rega o deserto todo de um Jordão. As pessoas que moram aqui perto do deserto, a terra é produtiva. Toda a prosperidade que tem aqui, vem dessa água que sai daqui. E essa água cai dentro do Mar Morto. E quando chega aqui, não dá mais nada. Porque quando chega no Mar Morto, o Mar Morto, a salinidade é tão profunda, tão grande a salinidade lá, que dizem que os pássaros não tem uma certa altitude que os pássaros não voam por cima. E o Mar Morto a salinidade é tão grande que as pessoas vão tomar banho lá e ficam boiando dentro das águas. Por causa da salinidade. Porque o Mar Morto ele só recebe água, mas ele não dá nada. Assim se torna o cristão, que só quer receber, recebe. Aí você vai ficar um dia improdutivo. O Mar Morto ele é improdutivo e só faz receber. Por que ele é improdutivo? Porque só recebe. E tem crente que vem para a igreja e só quer receber. Senhor, eu quero aquela benção. Senhor, eu quero essa vitória. Eu quero isso. Jesus vai mudar meu esposo. Jesus vai dar vitória. Ele vai abrir a porta para mim. Vai ser tremendo, vai ser tremendo. Aí, deu uma oferta. Eu vou dar oferta para pastor. Conversa é essa. Só quer receber. É por isso que está improdutivo. Aprenda, irmão. Isso aí é o reino de Deus. É o mistério do reino de Deus. Vamos continuar. Vou encerrar. Unigênito. Eu parei na palavra unigênito na sua apostila aí. Na página 4. No unigênito. Não era conhecido como filho, mas como Jeová. Da mesma forma como o Espírito e o Pai. A esfera de seu mover. E sua habitação era a natureza espiritual. Nesta natureza espiritual, vivia as três pessoas, como se fosse com três gemas. E clara, seria o Espírito. O Espírito, Deus o todo. Isto é apenas uma analogia. Neste princípio absoluto, ele era Deus. Não se falava do Filho ou de Jesus, mas do Verbo. A expressão desta divindade, Espírito, era o vínculo e a natureza desta existência. Luz era a manifestação visível desta divindade. Os três usavam o mesmo nome, Jeová. Ele era o Senhor Jeová. Vamos parar aí, nós continuamos a aula na próxima semana, aqui em nome de Jesus.